Todos. Um dia especial, dia de ceia. Nós vamos, mesmo sentado, abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Estou meio incomodado porque eu vesti uma calça que parece que era de outro defunto. E está sobrando pano, eu puxo para cá, puxo para lá. Não tem jeito de a calça dar certo em mim. Não sei o que é que eu vou fazer com ela. É um problema, né, irmão? O texto diz: compartilhe com quem não tem a Bíblia, se por acaso alguém está sem Bíblia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, noutra tradução diz perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O livro de Apocalipse é um livro muito lido, não muito entendido, em face de que tem partes mais simples, tem parte mais complexa, que trata de revelações. Somente no tempo de cumprimento é mais fácil, ou tornar-se-á mais fácil entender. De uma maneira bem sucinta, poderíamos pensar ou dividir os 22 capítulos em 3 porções mais fortes. Primeira, aquilo que viste. Está falando de João na ilha de Patmos, no ano 95 da era cristã. Ele passou o ano todo ali, que foi colocado pelo Império Romano, no tempo de Domiciano. Começou a perseguição aos cristãos. E ali, no momento da solidão, ele então foi, seu espírito arrebatado. Ele não sabe se com o corpo, fora do corpo, mas ele foi arrebatado. E Deus ordenou que ele escrevesse o que Deus estava mostrando. E nós encontramos, então, se formos dividir, primeiramente as coisas que são, ou melhor, que é visto. A primeira coisa que é visto é o próprio Jesus, diferente de um Jesus que foi crucificado, de um Jesus meramente humano, de um Jesus limitado, que veio como Cordeiro de Deus para ser sacrificado, de um Jesus que se rendeu totalmente ao Calvário, para que nossa vida fosse resgatada e também nós fizéssemos parte, a partir de então, da família de Deus. As coisas que viste, então, começa com o Jesus glorificado, visto por João em visão na ilha de Patmos. Também foi visto, foi notificado às igrejas. É um livro que tem profecia, tem cartas também.
as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas, de alguma maneira, ela aponta, ela tipifica, ela demonstra aspecto da igreja em todos os tempos. Obviamente, nós aqui, aos olhos de Deus, nós temos uma amostra do que vivemos, bem patente, bem saliente, no todo, que individualmente nós somos membros, mas ao nos reunir nós somos um corpo místico, que o Espírito Santo tem prazer e prioridade de falar à igreja como corpo. Por isso não existe vida cristã isolada. Se você é um salvo, você tem que participar de um grupo, porque qualquer membro de um corpo cortado, separado, não subsiste. De forma que, espiritualmente falando também, nós não podemos ser um cristão cheio de vigor se não estivermos ligados no corpo. Necessidade de participarmos de uma igreja, comungarmos, alimentarmos, instruirmos, inclusive também de ser disciplinado quando necessário. Então, a igreja é uma necessidade. De tudo que Deus criou, a igreja é um novo homem. Porquanto, no propósito de Deus, haverá uma nova terra e um novo céu para esse novo homem que começa na igreja. Então, eu já estou fazendo parte, você também, querendo ou não, de maneira talvez embrionariamente, mas nós estamos sendo trabalhados para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. E a palavra mais adequada para ser experimentada é a comunhão. Essa é uma obra do Espírito Santo, né, que faz a gente pegar uma massa de pessoas, mentalidade diferente, formação diferente, trazendo a uma unidade espiritual. Apesar de sermos muitos, somos um. Só Espírito, uma só fé, um só amor. Então, quando nós estamos reunidos, nós temos uma força bem maior e uma possibilidade bem grande, bem mais ampla, de sermos edificados, confrontados e ensinados pelo Espírito Santo. Então, graças a Deus que Deus não vê só a individualidade, mas vê também a importância da... Eu ia pregar outra coisa, deixa logo aqui. Não vai dar certo mesmo? Não é? Essa daí o boi vai comer. Então, é sumamente importante você trazer sua mente para a presença de Deus. Você entrou, você está aqui já há alguns momentos, foi cantando, abrindo a boca ou não, mas o mais importante é o mover de Deus dentro de você. A direção que você toma diante do trono. Ele prometeu, onde estiver 2 ou 3, ele estaria presente. Então, quando o nosso espírito é tocado pela palavra e pelo Espírito, por meio de louvor, oração ou de outra quaisquer maneira, ele nos atrai. E vai havendo uma unidade. E nessa unidade vai havendo vida que passa de um para outro. A comunhão torna-se doce, leve, fortalecedora, renovadora, e nós precisamos dela. Aqui as nossas forças espirituais são renovadas. Aqui nós somos como uma oficina, trabalhado naquele parafuso que está solto. Vamos fazer uma comparação de um veículo que precisa ser revisado. Nenhum de nós caminhamos sem a necessidade de revisão. Nós somos confrontados pela verdade. E isso é muito bom, porque além de nós sermos edificados, nós somos também ensinados, instruídos. De forma que, bem-aventurado aquela mente de crente que se liga facilmente à palavra, se liga ao Espírito, porque os pensamentos de Deus vão passar em você. Deus quer te sondar através do que Ele está falando. Não somos apenas corpo ou mente, nós somos um todo, e Deus se identifica conosco pelo Espírito Santo. Apesar de sermos muitos, somos um só. E a Bíblia até faz referência à ceia. Sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. O Apocalipse, então, tem primeira divisão,
o que vistes? Jesus glorificado. Segundo, foi manifesto as cartas às 7 igrejas da Ásia. Aqui é o que representa, o que são, o que realmente era palpável às igrejas da Ásia, que tipifica, representa o estado espiritual das etapas que nós passamos nessa vida como igreja. E as coisas que hão de vir, que a partir do capítulo 4, certamente se entende os estudiosos que dá-se o arrebatamento da igreja a partir do capítulo 4, e vem então o desenrolar do livro, que vai então vir como que juízos para as nações. Todos nós sabemos que nós estamos nos aproximando do tempo do arrebatamento da igreja. No meu entender, na minha crença, não é obrigado, nem todo mundo crê assim, a igreja deverá ser arrebatada antes da grande tribulação. Jesus já pagou o preço pela igreja. Ela pode passar por aperto, mas da grande tribulação, no meu entender, a igreja não vai passar. A igreja vai estar no céu, e durante 7 anos, o período das bodas, aqui na terra, será a grande tribulação. Objetivo, conversão do povo de Israel, salvação de multidões ainda que dar-se-á nesse período, até em face da morte. Mas da igreja, os que já foram salvos, certamente em breve nós subiremos. Se nós temos essa expectativa no coração, mais do que em qualquer outro tempo, o viver cristão é uma necessidade palpável nos dias atuais. Alimentar-se da palavra, ter uma vida devocional cotidiana. E a vinda nossa para cá, para como corpo cultuarmos a Deus, é como se fosse o coroar da semana que passamos talvez sozinho, ou trabalhando, estudando. Mas é muito importante a edificação pessoal, interesse de você crescer, não é? A Bíblia diz assim como princípio: quem tem sede, vem a mim e beba. Essa sede é a sede de conhecimento, é a sede de comunhão, é a sede de revelação, é a sede de crescimento. Na década de 70, a Igreja do Brasil provou um despertamento espiritual a nível Brasil. E todos que eram mais tradicionais, a maioria deles provaram o que é quebrantamento, renovação, dons espirituais, batido com o Espírito Santo. E eu me converti em um período em que havia na igreja, começou a haver na igreja sede de Deus, sede de comunhão, sede de ser renovado, sede de mudança. Porque, querendo ou não, eu provo isso no meu próprio corpo, com a idade, com o tempo, por mais que você conheça a Bíblia, vai havendo um amortecimento. Provindo do corpo, em primeiro lugar, o corpo não tem mais força, não tem mais ânimo para buscar, para adentrar noites inteiras em oração, para jejuar, para clamar. O corpo sente. O espírito, de alguma maneira, está dentro do corpo, mas é um todo. E nós devemos ter cuidado para não envelhecer o corpo e envelhecer o espírito. Não existe, no sentido que eu estou falando, crente velho. A velhice é para o corpo, mas não para o seu espírito. Seu espírito pode continuar forte, firme, alegre, vitorioso, dependendo da alimentação, da nutrição, da comunhão, da sede que você tem. E isso varia de crente para crente. Como uma família, tem filhos que se aproximam do pai, beijam o pai. Tem filhos que amam o pai, mas ele não tem agarradio, não tem, ele é distante, ele é frio, ele é mais para ele mesmo. De forma que cada um dará conta de si mesmo. Cada um deve atentar para como estou aos olhos de Deus. Não é como estou aos meus olhos, mas aos olhos de Deus eu sou um bom filho. Eu sou um filho
que amam ao Pai. Porque quanto a Deus, Ele é perfeito em tudo. Mas eu estou falando a respeito de nós em relação a Ele. E aqui está uma igreja que é falado como destaque, que é a igreja de Filadélfia. Palavra de Filadélfia, o termo é mais sobre fraternidade, amizade, comunhão, coinonia, o que prevalece nela. Uma coisa é o ajuntamento, outra coisa é nós nos conhecermos mais. Que luta você está passando? Eu não sei. Dificilmente um pastor sabe as lutas que os irmãos passam, com várias exceções. Mas aquele que lhe salvou, colocou o Espírito dele em você. O Espírito sabe que luta você está passando. Qual é a palavra que você está necessitando? O Espírito Santo usa a palavra para nutrir, alimentar, fortalecer, santificar, trazer-nos para perto de Deus. Este recinto é um recinto especial, apesar que tem, em termos de construção, muitas construções melhores do que esta. Mas o objetivo que se propõe a esse lugar é a presença de Deus. Aqui nós estamos na casa do Pai. E nessa reunião não percamos, não deixemos a nossa mente vagar. Traga a mente para o trono, traga a mente para Ele, apresente-se diante dEle, ofereça alguma coisa a Ele, porque muitas vezes não temos nada a que oferecer. Não temos, não é porque não queremos, não temos porque não tem força. Não temos porque só temos lágrimas, não temos porque estamos amargos, não temos porque estamos conflitados, não temos porque estamos cansados por dentro. E a união do corpo vai sendo transferida a graça de um para com o outro. E o Espírito Santo vai trazendo vida, de maneira que você pode ter começado não muito bem nesse culto, meio distante, meio focado no problema, na necessidade, na luta, no conflito, mas o Espírito Santo vai trazendo você para perto dele. É uma coisa linda a reunião da igreja, porque é o corpo que está sendo absorvido pelo cabeça, pela presença daquele que nos amou primeiro, daquele que nos escolheu, daquele que nos comprou, daquele que veio morar em nós e que quer que nós estejamos perto dele. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. É muito mais do que o lado humano, é o lado espiritual. Eu preciso de você também, você precisa de mim, todos nós precisamos dele, nós precisamos mais dele. Religiosidade é o que mais está matando a igreja em todo o tempo. O conformismo. Ficamos mornos, sem reações. Parece que não tem mais necessidade. Não temos doença, temos um emprego, temos um salário, estamos com saúde, família está em paz. Por que buscar a Deus? Eis a razão das perseguições, eis a razão da necessidade de aperto, para que o povo seja empurrado para se aproximar de Deus. Mas Deus que é amor, Deus que é pai, Deus que é amigo, não é o método dele ideal. Quem tem sede, vem a mim. Quem me ama, busca a minha palavra, guarda a minha palavra. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós outros. Deus nos deixa nós livres. Deus não bota fardo, Ele tira o fardo. Mas Ele espera uma solidariedade, uma reciprocidade do seu coração para o coração dele. Muitas vezes deixamos de exercer um ministério, mesmo como crente, porque não atentamos que todo salvo tem um ministério. E quantos salvos, para que eu fui salvo? Bem, vou para o céu, mas antes de chegar no céu, aqui na terra você tem uma missão. E muitos crentes não sabem que missão é essa. Tem um grupo que canta, tem um grupo que ora, tem alguns que pregam, está tudo bem. Mas e eu? Deus me quer para quê? Eu sou pai de analfabeto. Pensa alguns. Irmão, Deus não precisa das suas letras, seu QI elevado,
para Ele te usar. Tudo vem dEle. É por Ele e para Ele. Obviamente, se você tem conhecimento, você pode fazer com mais perfeição, com mais amplitude, com uma dimensão maior. Todavia, eu quero dizer que em Cristo, a nova vida, as coisas vêm do alto, por revelação. O Espírito Santo comunga, o Espírito Santo dirige por dentro. E um homem ou mulher, um ser humano dirigido por Deus, na dependência de Deus, não há impossíveis para ele. É por isso, por essa razão, que ele podia ter escolhido doutores. Os 12 que ele escolheu, pessoas de pouca cultura. Para exatamente não glorificar o homem. A glória é dele. É ele que faz, é ele que é ele que tem, é ele que pode. É ele que deve ir na frente. Então nós estamos unidos aqui como igreja para partir o pão, para participar da mesa. Espiritualmente, nossa mente vai se voltar ao Calvário. O ponto pelo qual nasceu, estruturou a igreja, foi ganha através do sangue dele derramado. E a igreja está na terra há quase 2.000 anos. Jesus já está a voltar. E a igreja deve ser, como igreja, nós devemos ter uma mente sensível à importância, se nós quisermos, de renovar a nossa vida. Eu estou sentindo isso totalmente na pele. Eu não sou mais daquele jovem de vigílias, de força, de vigor, não. Por isso, agora mais do que nunca, eu estou me vendo. E me vendo como quem me empurrando a mudar. Eu quero mudar, eu quero melhorar. Eu não quero me deixar levar pelo cansaço, pelos anos, pelas fadigas. Não. Deus é maior, diga amém. Quando nós nos tornamos religiosos, a sensibilidade da voz de Deus vai se tornando muito tênue dentro de nós. Quando nós nos tornamos meramente religiosos, é como um casamento que esfriou, não há mais aquele calor do amor. A formalidade vai tomando conta, porque eu já sei fazer tudo. E quando a gente sabe fazer tudo, parece que a gente não quer mais aprender. E Deus quer que nós continuemos filhos que buscam o Pai, que se aproximam do Pai, que tem amor ao Pai, e que em todo tempo está segurado, está como que o cordão umbilical do céu mais forte do que o da terra. Nós precisamos nos desligar mais do nosso ego, das nossas carências, das nossas necessidades pessoais, e nos lançar no mundo do Espírito. Senhor, eu quero te conhecer mais. Quando Osés, que teve a infelicidade de viver no seu tempo, foi-lhe dado uma missão terrível, representar os sentimentos de Deus, visível aos olhos de uma nação infiel. E Deus orientou para que ele se unisse a uma mulher que ia ser infiel a ele. Só para demonstrar, o povo vê digamos assim, literalmente, o que é a infidelidade, o que é amar uma pessoa, tratá-la bem, honrá-la e ela o trocar por outro. Israel fazia como nação isso para Deus, mas Deus a amava, o ama. A igreja também, aqui estamos diante de uma mensagem para uma igreja. Então o Apocalipse começa com a visão de Jesus Cristo, glorificado, cartas às igrejas, e depois nós vamos entrar na questão de juízos, tribunais. É o tempo do fim, prestação de conta. Depois haverá novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Estamos num momento que precisamos pedir força a Deus, não há mais força em nós. E graças a Deus que a gente, quando entende, eu preciso de força. Eu não tenho mais aquela motivação. Ou você tem? Como são os cultos de todas as igrejas, culto de oração? Se não houver profecia, revelação, ninguém vai. Isso prova que os céus querem atrair aquilo que é do alto,
tem um poder sobre nós daqui da terra. E nós precisamos buscar as coisas do alto. Se já ressuscitaste com Cristo, disse Paulo à igreja de Colossos, buscai as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Vamos ser bem sinceros conosco mesmo. Eu tenho um bom emprego, meu emprego dá estabilidade econômica, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro. Como crente, eu não preciso de ter muito dinheiro no banco, só aquilo para uma necessidade, uma urgência. Então, vai me levando a uma acomodação. Se eu não partir celeremente, entendendo que Deus quer me usar mais, se revelar mais, que a minha vida cristã, dela depende a salvação de outros. Da minha vida depende a libertação de outrem. Da minha vida depende o desembaraçar de outros que estão embaraçados. Crente, não crente, que estão mortos. Se nós não nos vermos como instrumentos, canais de Deus, qual o interesse de procurar? Não, tem tudo. É o caso daquela... Eliseu chegou na casa da mulher de Sunem, a mulher tinha dinheiro. E a mulher fez um quarto com o marido para ele, e ele ficou no seu coração desejoso agradecer. Mas a mulher tinha tudo. Geazi, o moço de Eliseu, chamou-a, porque a pedido de Eliseu, tem alguma coisa para que eu fale ao general, ao rei, a qualquer pessoa aí em teu favor? Ela disse, não se preocupe não, vivo no meio da minha família, não preciso de nada. Mas, na verdade, ela tinha carências que ela já tinha se acomodado, não aspirava, não desejava mais. Que era questão filho. Casado com um homem de idade, de recursos, acomodou-se. Ela jovem, bonita, trabalhadora, precisa de filho. E o profeta chegou e Geazi disse, está vendo aí o casal? Ela disse que tem tudo, mas está faltando uma coisa, uma criança, um filho. Foi por isso que ela resistiu muito quando o profeta disse, daqui a um ano, em gratidão, daqui a um ano, você vai abraçar o seu próprio filho. Não mintas, servo do Senhor, a tua serva. Ele não estava mentindo, não. Que coisa. Céu e terra para quem tem intimidade com Deus é uma coisa só, porque o dono do céu é o dono da terra. O problema é que a gente está tão na terra que desliga do céu. E às vezes a gente está tão no céu que desliga-se da terra. Não pode ser. Ainda estamos na terra. E aqui está esse quadro, e nós sabemos que a criança veio no tempo aprazado, tornou-se motivo de alegria naquele lar. Será que seu lar não está precisando de um filho? Porque por mais que você ame a sua mulher, mas chegará um tempo que não tem nem mais lua, quanto mais mel. Ou você vai dizer que tem mel todo tempo? Eu acho meio difícil. Até a abelha morreu, meu filho. O negócio é sério. E nós precisamos de uma criança que é casado. É a nossa extensão, é a nossa herança, são bênçãos de Deus. Dá trabalho? Dá. Mas por acaso tem alguma coisa aqui na terra que nos dê trabalho? Está com medo de quê? Amém? O amém não sai porque eu não quero. Então, vou voltar para cá, senão eu vou longe. Mas é importante, amados irmãos, a gente ter um espírito que nos impulsione a ponderar sobre nós. Como é que eu estou? Aos olhos de Deus. Será que eu podia melhorar como cristão? Essa é a pergunta que eu quero deixar na sua consciência. Eu posso melhorar? Posso. Você pode? Pode. Não obstante idade, circunstância, família, trabalho, tantas coisas, todavia, até as coisas que são difíceis, Deus usa e nos impulsiona para nos aproximar de Deus. Lágrimas, amargura, decepções, frustrações, infidelidade de alguém para conosco, tudo isso Deus se utiliza. Não é para ficarmos na amargura, na rua da amargura, acabou-se, agora não vou viver mais. Não, é levantar a cabeça e se aproximar de Deus. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós outros. Consolo verdadeiro só Deus dá.
Suprir as carências da alma, só Deus pode fazer. Homem nem mulher, supre. Dalabacandarabacaia. É bonito, tem virtude, eu a amo, mas a alma, meu irmão, só com Ele. O Espírito só com Ele. A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha suas carências. Vamos ler o texto, senão eu me perco. E eu estou me vigiando muito, porque quando acaba fica velho, só conta o que foi. Né? Aí o capítulo aqui diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ponto final. Esse é o Senhor da igreja. Esse é o dono da nossa vida. É Ele que está falando para o pastor da igreja de Filadélfia. E o texto diz aqui, Jesus falando: eu sei as tuas obras. Então, irmão, uma das coisas bem transparentes que todos nós devamos ter na consciência e na alma, Ele sabe as nossas obras. Amém? O que eu faço, o que eu penso, o que é prioritário para mim, o que me impulsiona, o que me entristece, tu me sondas, tu me conheces, o meu sentar, o meu levantar, teus olhos me viram, não foi quando eu me tornei um homem, mas ainda no ventre, eu não tinha nem ainda uma formação estruturada, tu me contemplaste quando ainda eu estava no ventre materno, ainda o meu corpo não tinha forma, ainda teus olhos me viram. Deus lhe conhece. Esse Deus que Ele amou, esse Deus que Ele atraiu, esse Deus que Ele escolheu, esse Deus que tem você na palma das mãos dEle, que escreveu o seu nome no livro da vida, é o Deus responsável por você. Você vai para o céu não é porque você nem quer, às vezes é tão pecador e tão voltado à desobediência e rebeldia, que se fosse por nós mesmos, depois de salvo, umas 10 vezes, caía de novo e ia para o inferno. Ainda bem que foi Jesus que salvou. Graças a Deus que é Jesus quem fez a obra. Porque se não fosse Jesus, muito crente não ia para o céu. Porque Ele é fiel, porque Ele não muda, porque Ele é amor, porque Ele é poderoso, porque Ele te conhece, porque o amor dEle não é como amor de mãe, muito mais, é muito mais, nele tem o mais. Por isso, o pouquinho que a gente faz, que a gente fica, eu já estou fazendo demais, eu estou tocando e estou cantando, eu estou pregando, e eu estou até marchando. Olha que bênção, meu irmão. Deus olha e diz: graças a Deus, meus filhos estão alegres na terra, estão brincando. Deixa os filhos brincar. Tem tempo de brincadeira. A vida não é dura tão assim. Agora tem aqueles que brincam para aparecer. Isso aí não dá, né? Eu sei as tuas obras. Esse que é diante de ti põe uma porta aberta. É Ele que põe a porta aberta diante de você. Não é você que fez a porta e abriu. Ele põe uma porta diante de você. Além dele pôr a porta, oportunidade, posição, recursos, pessoas outras, enfim, tudo aquilo que é para lhe elevar, porque se é uma coisa, Deus quer nos honrar. Eu posso até não entender o que é honra de Deus, mas Deus nos chamou para honrar. Você acredita nisso? Deus quer lhe apresentar. Não é o marido que apresenta a mulher. Quando eu me converti, foi nessa igreja, 828, Bradesco, onde é o Bradesco. E havia uma mãe que era apaixonada, como toda mãe é, pelo filho. Todo mundo pregava, ela não dava um tio, não dava um tio, não dava um amém. Mas quando o filho dela pregava, ela, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, é meu filho, glória, glória. Pegava fogo. É mãe. É o filho da coruja. Quando encontrar um pássaro aí com um olhinho bem pequeno, esse é meu filho, dá o olho. Então, todo mundo tem filho bonito, filho inteligente, mas Deus nos ama, diga amém.
O importante é saber em quem tem crido, saber que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que me alegra em Deus é que eu não posso mais, mas Ele pode. Eu estou cansado, mas Ele não está cansado. Eu creio num Deus que me separou, que está comigo todo o tempo. Eu vou para o céu. Quem vai para o céu aqui, levanta a mão, diga glória, glória a Deus. Não tem diabo que impeça. E se eu cair? Se eu cair, Deus levanta. Qual é o pai que vai desprezar um filho na hora que ele cai? Nenhum. Pai, segura. Vamos lá, rapaz, deixa você mole. Pum, tira a poeira. Vamos correr de novo, brincar. Deus está conosco. Apesar de nós, Deus está conosco. Nos amou antes que o mundo existisse. Diga glória. Até os cabelos da nossa cabeça. Eu estava olhando o cabelo dessa moça aí de branco. Mulher tem cabelo que só a graça. Mas pensa contar os cabelos dessa mulher? Estão todos contados. Só Deus sabe a conta. Nem ela sabe. Como é que Deus é tão detalhista? Dá um Egito para a Neide e a Neide para o Egito. É Deus que faz isso. Dá uma Natália, ficou doidinha quando viu esse rapaz feio. É ele, é ele, é ele, é ele. Não durmo mais, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Mamãe é ele, pronto. Deus faz isso. É ou não é? Tem essas coisas meio nebulosas, não. As coisas de Deus são claras. Esperei, arrancando quase os cabelos, no meu caso. Senhor, não era possível, estou com 32, me dá mulher, me ajuda. Aí apareceu a Diana, ou essa princesa aí, né? Lá do Rio de Janeiro, tudo deu certo. Meu irmão, Deus está na frente. Acalme-se, aquiete-se, mas sejamos mais gratos. Esforcemo-nos para nos aproximarmos mais dele. Não deixe a sua vida religiosa amortecer os impulsos do seu coração, sua alma, suas carências. Deus tem mais do que a gente tem e que tem experimentado. Deus quer nos usar mais. Esse é o meu desejo, é um propósito que eu tenho. Eu não sei quantos anos vou viver ainda. Mas eu estou falando com Deus. Deus, eu não quero ficar essa coisa mole, porque o corpo não dá. Passei quase o dia todo, só porque eu viajei ontem, o dia todo na cama. Que moleza é essa, pastor Egito? É a matéria. Mas o espírito está também dormindo? O espírito do pastor Egito está, eu preciso de cama. Não, ele está vivo. Então, o homem interior que está em você, precisamos nós cuidar dele. Não cuida do corpo. Não cuida da mente, cuida do espírito. Meditação da palavra, oração, comunhão, mente ligada, em todo o tempo, seja alvo as vossas vestes. Nunca falta óleo na cabeça, o problema é a cabeça. Cuidado, cabeça, bota óleo nessa cabeça, porque ainda com óleo, ainda parece que a mosca quer entrar com óleo e tudo. As moscas deste mundo, as moscas do Egito. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo. Se algum louvor existe nisso que você deve pensar. Não fique pensando, eu vou botar mais dinheiro no banco, vou botar. Meu irmão, você vai botar tanto dinheiro no banco e não faz nada pelo reino, não sustenta ninguém, não investe em ninguém, não tem uma obra missionária sustentada por você, não tem um obreiro da igreja que você sustenta, não sabe nem o que a igreja está fazendo, mas é tudo você, o seu eu é Deus. Quem endeusasse a si próprio, esse é o perigo. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a chamichuga tem 2 filhos. Me dá. Chamichuga tem nos rios, aonde tem. Você passar e não tiver com a perna coberta, passar do outro lado, ela está agarrada na sua perna, sugando o seu sangue, para tirar, dá cuidado, dá luta, dá trabalho. Crente sanguessuga só quer para ele, abre os olhos para o reino. Essa igreja tem visão,
E você precisa conhecer o campo da igreja. Você precisa ajudar os obreiros da igreja, os missionários da igreja. Investir enquanto é tempo. Lá no céu não precisa de banco, nem de dinheiro. Para onde você vai não precisa de nada disso. Faz alguma coisa melhor. Amplia a tua visão. Não seja tão egocêntrico. Amém? Esse amém aí sai do canto da boca. Essa coisa eu não estou gostando, não. Vai terminar no meu bolso, eu já sei. Ele é no meu bolso que ele está querendo. Não estou querendo nada de você, não. Eu estou vivo até hoje. Quero que você entenda que viver de maneira livre, sem prisão, sem egoísmo, sem soberba. Não pode viver só para você. Tem alguém ilustre que te colocou na família dele, que quer que você conheça mais essa família. Devamos todos nós, cuidado com a rotina, mesmismo, religiosidade vazia, discurso sem ligação com a alma, falar de boca para fora, fazer as coisas para ser visto. Corramos disso. Davi é respeitado biblicamente como um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava o Senhor. Era pecador, mas amava. Minha alma tem sede de ti, como as costas bramam pelas correntes das águas. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quando virás a mim? Isso não impediu dele ser general, comandar exército, ter trono, ser rei, governar. Não impediu, não. Sua prosperidade não impede a sua espiritualidade, se você quiser. Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos cuidar do nosso espírito. Amém? Nessa noite, se eu não falasse mais nada, se você levasse só essa frase, eu preciso crescer por dentro, me edificar mais, me fortalecer mais. Somos uma geração privilegiada, Bíblia de várias traduções, letra grande, letra pequena. Muitos crentes pegam a Bíblia só para levar para... E quando leva? Porque às vezes está no celular. Não condeno ninguém. Mas nesse mesmo celular que tem a Bíblia, tem mulher nua. Se você for mais para frente, vai encontrar coisa que não devia estar ali, mas está, porque é do mundo. A Bíblia ainda é o livro de Deus. O texto diz que a igreja de Filadélfia, ela não tinha muita força. Para ter vitória, não precisa muita força, porque a nossa força vem do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. O que é mais importante é a ligação com o Senhor, a comunhão com o Senhor, a coinonia com o Senhor, ser apegado ao Senhor. Vê como Maria é apegada à mãe. Vai tirar a Maria dali para ver. Antônio, vai tirar. Não sai. Ligação. Essa história de crente cair, desviar, é porque não vigia, irmão. Porque não ora o suficiente, não se quebra diante de Deus. Vai vivendo a vida pro forma, vai fazendo as coisas aleatoriamente. E Deus está vendo nossa vida. Porque a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz da igreja. O primeiro a dizer foi o próprio Senhor da igreja. A igreja, qualquer que seja o partido, o nome dela, Deus ama a igreja. Deus se entregou pela igreja. Em cada igreja, Deus tem uma maneira de falar. E Deus tem falado conosco nessa casa. Então vamos nos achegar mais a Deus. Orar mais, meditar mais, perdoar mais, quebrantar-se mais, buscar mais as coisas do alto. Porque, já que somos mortais, já que a vida está passando, aqui está a Lúcia, super bonita. Quanto tempo essa jovem vai viver? Não sei. O quanto ela pode fazer? Não sei. O marido dela, não sei. Cada um vai dar conta de si mesmo, Pai.
não paga para o filho, filho não paga para o pai, e vice-versa. Marido não paga para a mulher. Sua vida está livre no Senhor. Quem tem sede, venha. Ele chamou quem tem sede. Quem é que tem sede aqui? Quem quer buscar o Senhor? Vai ter vigília no final do mês, no último sábado? Sim ou não? Por que você não vem? Aquela linguazinha que você falava, já deixou de falar, ela é tão pouquinha, mas ela lhe serve. Porque a Bíblia diz que ela renova, ela edifica. Precisa. E Deus tem muito mais, Deus tem dons espirituais. Eu já vi coisas lindas em igrejas cristãs, com crianças, adolescentes. Deus usando de uma maneira sábia, profunda, ampla, apesar da idade. O problema está aqui dentro. Teu coração. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, os discípulos de Emaús receberam a visita dele enquanto caminhavam. E eles não entenderam que era Jesus. Mas enquanto conversava com Jesus, o coração ardia. Seu coração ainda arde quando lê Bíblia. Seu coração arde para as coisas espirituais, ou você morreu por dentro. Quando a morte espiritual acomete um crente, ele desliga-se. Isso aqui está desligado, mas ao mesmo tempo está ligado porque ele tem pilhas aqui dentro, não é isso? Não é pilhas? Tem carrego. Qual o cuidado que você tem com o seu espírito, com a sua alma? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Eram judeus. Aos que se dizem, eles dizem que eram judeus, e não são. Quem disse foi Jesus, que Jesus é judeu. Mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Deus queria mostrar a diferença do judaísmo, a maneira de ver, de relacionar-se com a igreja nova, o novo povo, o novo tempo, a nova aliança. Os velhos no judaísmo estavam apegados à letra, conhecia onde estava, sabia de cor, mas não vivenciava há muito tempo. Agora veio a mensagem da graça da salvação pela fé. Como eles estavam no princípio da lei, fazer para merecer, não entendia que agora estava tudo feito, só era crer. Era tão fácil, mas tão fácil para um judeu, uma mente judaica, que eles confiaram. Como é que pode? Entendeu? Se esforçando para guardar sábado, guardar festa, guardar, e não come isso, não come aquilo, lá vai por... Agora vem uma coisa tão... Faça tudo contanto que crê em Jesus. Tornou tão fácil que eles disseram, não posso crer nisso não. Deus não é assim, relapso não. E rejeitaram a graça. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, os que estão aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Nós somos crentes, diga amém. Como é que você está com a sua fé? Alimentada? Edificado? Fortalecido? Você está procurando sempre chegar a Deus? O mundo é um verdadeiro lamaçal. Você está se sujando? Você está se separando? Você está evitando? Você está rejeitando? Ou você está se contaminando? Se empoeirando? Se obscurecendo? Se distanciando e morrendo? Deus quer reavivar seu coração hoje. Hoje é noite da aliança ser lembrada. Lembrança do sangue, lembrança daquele brado na cruz. Tudo está consumado, nada mais resta para você. Eu paguei por você, sua dívida está paga, nenhuma condenação a mais. Mas, por favor, pelo menos, me ame, seja grato. Ouça a minha voz. Quem tem ouvido, ouça a minha voz. Está ouvindo a voz de Deus? Muito mais do que o simbolismo, muito mais do que uma cerimônia, muito mais do que um ajuntamento, é como eu estou perante os olhos dele.
Para onde fugirei da tua face? Quero fugir, mas não tem jeito. Se eu subir, ele está lá. Se eu descer, ele está lá. Pegar as asas da água, voar. Você vai fugir de Deus? Não. Vamos nos achegar a Ele nessa noite. Talvez continuar fazendo as mesmas coisas, mas com um sentido melhor, com um entendimento melhor, com um coração mais sensível, com uma integridade maior. Porque Deus sonda o nosso coração, esquadrinha o nosso entendimento, para dar a cada um segundo as suas obras. Obras de fé, obras de amor, obras de gratidão, obras que Deus reconhece, Ele fez para mim. Amém? Para os judeus foi difícil, não foi fácil. Mas para os judeus que se converteu como Paulo, entrou numa dimensão tão grande que ele disse, eu fui arrebatado, eu não sei nem se foi com o corpo e tudo. Então tem uma coisa, eu vi coisa lá em cima, que não posso nem dizer aos homens da terra. Ele estava na terra, estava vivo, já viu coisa do céu. Você quer ver, você vai para lá. Não vamos ficar aqui para sempre, porque tanta luta por essas coisas terrenas, que tem que comprar mais um carro, mais uma casa, mais não sei o quê, e mais não sei o quê. E tempo de buscar a Deus, quando é que vai ter? Quando é que vai renunciar o seu desejo, sua vontade? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então a igreja de Filadélfia, aprovada por Jesus, não era uma igreja de muita força, pouca força, mas já tinha uma coisa, guardou a palavra. E guardou na mente, no coração. Individualmente, cada um de nós devemos nos achegar a Deus mais, irmão. Independente de quanto tempo eu sou crente, não entra nisso. O quanto eu já conheço a Bíblia, não entra nisso. Conhecer a Bíblia mais do que nós, depois do Espírito Santo, é Satanás. Satanás sabe mais Bíblia do que todos nós. E ele foi para Jesus citando Bíblia. O problema não é conhecimento intelectivo, o problema é coração quebrado, é submissão, é temor, é respeito, é gratidão, é entrega, é envolvimento. Eu mesmo, repito diante de Deus, eu estou preocupado comigo, eu não quero envelhecer por dentro. O corpo não está dando. Mas eu não vou ficar esperando a morte, vou vestir logo o pijama, vou ficar na cama, vem a morte, eu já estou aguardando, já chegou. Que conversa é essa? Levanta tu que dorme, acorda, desperta, prega a palavra, vai ao campo, proclama o reino. Você se lembra que Jesus, até pendurado na cruz, sangrando, ele estava observando a Escritura, vendo se estava tudo cumprido. Estava na cruz, mas a mente dele estava ligada no que estava escrito. Quando ele viu que tudo... Quando foi que ele viu? Quando ele pediu água, e lhe deram vinagre. Vendo que as Escrituras tinham se cumprido, aí ele entregou o Espírito ao Pai. Terminou. Você já está há quanto tempo sem uma renovação interior? Às vezes a gente vem de um movimento de tal grupo que fala língua, profetiza, que é necessário, que é bom, que é bíblico, mas é preciso permanecer. Não é um tempo só, em todo tempo. Nossa igreja crê no batismo com o Espírito Santo. Nossa igreja, muitos provaram o batismo com o Espírito Santo. Mas, para bem da verdade, todos nós estamos ficando um pouco lentos. Não há mais daquela força. Que tal a gente querer buscar mais o Senhor? Que tal aproveitar esse domingo e ir adiante de Deus? Senhor, eu não estou precisando de saúde. Senhor, eu não estou precisando de dinheiro. Senhor, eu não estou precisando de emprego para meu filho. Eles já estão tudo bem. Mas eu quero que tu me ajude a me aproximar mais de ti. Não são os anos que impedem de você ser mais crente. É você que impede. É você que se acostuma com a vida formal, do faz de conta. E com Deus não funciona. Ou é de todo coração ou não é.
Buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscar de todo, não é uma parte, um terço, um quinto, de todo o vosso coração. Serei achado de vós, eu mudarei a vossa sorte. Quando você começou, como eu também, que diferença para hoje, né, irmão? Pensa bem. Como era tu antes? E agora? Vamos ver se a gente se alinha com Deus? Amém ou não amém? Porque se os mais antigos, as colunas se aproximarem, vai haver um mover do Espírito mais novo. O que faz os mais novos ser mais crentes é os mais velhos ser também. Idade não é para ficar desperdiçando-a e querendo ser mestre. A maior lição do mestre é a prática da verdade. Amém? Vamos buscar o Senhor mais? Não só confesso os meus pecados, pensamento, palavras e obras. Outros de perdoa a minha multidão de pecados. Um crente com uma multidão de pecados. Conscientemente, ele não é crente, ele não nasceu de novo. Como é que um crente tem uma multidão de pecados? Um crente com uma multidão de pecados? Meu Senhor da glória. Bem, amados, somos falhos, certamente. Mas a gente precisa consertar coisa que a gente faz errado, a partir da nossa casa. Eu quero dar ênfase a essa frase. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Firmeza. Posição. Compromisso. Definição. Não tem muita força. Mas duas coisas foram feitas. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O verso seguinte. Eis que eu farei, pois agora é Deus fazendo, prometendo e ia fazer. Os da sinagoga de Satanás, que eram os judeus, que se orgulhavam no judaísmo, por ser descendente de Abraão, por seus filhos da promessa, eu farei que eles venham e se prostrem diante de ti. Jesus falando isso para crentes da igreja. Deus quer apresentar a igreja, Deus quer honrar a igreja, Deus quer fazer destaque através da igreja, que Ele é com a igreja dele. Amém? Os versículos eu vou concluir. Porque guardaste a palavra, verso 10, guardaste a palavra da minha paciência. Na outra tradução diz perseverança, guardaste. Guardaste no coração. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Isso aqui está se cumprindo e vai se cumprir literalmente. Segundo Apocalipse, vai chegar o momento de Deus permitir que os demônios que estão presos vão ser soltos. O rio Eufrates. Eles vão sobre toda a terra. E quem não tiver ligação com Cristo está na mão dos demônios. Querido, procura o Senhor agora. Leva a sério tua vida cristã. Não é questão de medo. Não é por esse caminho. É de entendimento, compreensão, sensibilidade, gratidão. Reconhecer, eu preciso. Até o hino que diz, eu preciso. Como é que diz? Eu preciso. Como é? Como é, meu? Eu preciso. Precisa ou não precisa? Aprenda um pouquinho no domingo, o outro não. Aprender, crescer, amadurecer, pôr em prática. Porque Deus, segundo, foi João, é Pedro, tudo que diz respeito à vida eterna, Ele já deu para conhecê-lo, para amá-lo, para servi-lo. Daqui a um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. E seu galardão está para dar àquele que é fiel. Seja fiel no pouco, seja fiel no muito. Não é porque o pastor está dizendo, é porque você ama ao seu Senhor. O Senhor te amou, o Senhor te escolheu, o Senhor te colocou aqui, ser fiel até o último momento. Deus fortaleça a igreja por dentro. Deus santifica a igreja por dentro. Deus atraia no amor dele seu coração para perto dele. Não é pela força, não é para apresentação, não é para mostrar que é nada disso. É porque eu estou constrangido. Palavra constranger é compelido, empurrado pelo amor dele. Ele provou que me amou.
compelido por esse amor que Ele deu a vida pelos meus pecados, não foi pelas minhas virtudes. Ele morreu pelos meus erros, para que aqueles que vivem agora, hoje, não viva mais para si mesmo, viva mais em torno do ego. É para mim, é para mim, é para mim, é para minha casa. E a obra, e o reino, e Deus. Deus tem um reino, Deus tem seus filhos. Os filhos cuidam do reino que o Pai implantou. Se eu não me engano, é Lucas, já no final, diz assim: ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos um reino. Eu gosto muito disso. Ele não é dar uma religião, dar um grupo, um reino. Nós estamos implantadores de uma mensagem do reino, do império do céu. Quando a palavra entra no coração, você não pode se escapar mais. Eu creio num Deus que nos segura, escolhido, escrito o nome no livro da vida. Eu não vou cair para ficar prostrado. Se eu cair, Deus me levanta. Eu não tenho medo de diabo, nem de pecado, nem... Por que não tenho? Jesus é o vencedor da minha vida. Não sou eu, é Ele. Ele vive em mim. Essa vida que eu vivo agora na casa, eu vivo confiando nele, dependendo dele. Eu não tenho nada, mas Ele tem tudo. Vamos servir melhor? Você não podia fazer melhor? Você não podia cooperar mais? Você não podia conhecer mais a obra? Você não podia investir mais? E por que não faz? Ô, coisa feia. É porque meu neto, meu tataraneto, não vai nascer. Eu estou gastando, estou aqui guardando um tesouro para ele. Jesus. A Bíblia quem diz, aquele que junta tesouro aqui na terra, vem um ladrão. O ladrão rouba tesouro. Vamos juntar no céu? Vamos investir no reino? Primeiro, eu quero desafiar essa igreja a conhecer as congregações. Pega seu carro, ao invés de ir à praia no domingo, tomar um banho de praia, que é bom, não é? Ficar bronzeado. Vai para uma congregação lá no interior, passa um final de semana, vê os obreiros como estão. Faz algumas visitas. Começa no sábado. Começa no sábado. Se for até na sexta-feira, tem lugar para você dormir. Tem cuscuz, tem ovo. E você vai lá, você pode levar alguma coisa aí. Porque, segundo as Escrituras, a igreja começou sendo espancada, aprisionada, perseguida. Hoje a gente tem tudo. Num Brasil desse, falta nada. É carro. Quando eu entro no meu carro, eu disse, meu Deus. Eu nunca pensei nem em comprar uma bicicleta. Primeira vez, irmão, quando era jovem. Vou concluir com isso. Eu era tão assim, levinho que... Eu comprei uma bicicleta. E eu não sabia. Aí eu fui andar nela. Eu estava morando sozinho. Aí lá vinha uma carroça. Por incrível que pareça, tinha tanto canto para eu passar. E eu fui. Aí ficou um 8 a janta com um pneu e tudo. Eu disse, meu Deus, e uma bicicleta se usar? Mas Deus me ama. O mais importante é isso, Deus te amou. Pega a tua mulher, pega teus filhos, faz uma visita. Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Mas quando eu vejo a situação, eu passo a sentir, eu passo a tomar uma posição. Amém, jovem? Deus tem muito ainda. A aliança dele, quem chamou foi ele. Quem se responsabiliza é ele. Não brinca com ele. Firme nas promessas. Tanta gente aqui. Já pensou se esse povo todo pegasse um arado aonde tem campo, ajudasse? Eu vou parar, mas eu quero dizer uma coisa, irmão, não tem coisa mais importante na terra do que a pessoa do Espírito Santo morando em nós. Quem somos nós? O que Deus fez por nós? O que se passava conosco? Como nós estávamos?
onde Deus nos encontrou, como era a coisa. Eu me lembro bem de Ivo. Eu vou pegar Ivo, porque Ivo tem intimidade. Ivo fedia fumo, que o carro dele era infectado de fumo. Uma vida devassa, destruída. O santo homem de Deus, que nem parece com a carinha de santo aqui. Deus lhe deu uma mulher bonita, filho bonito. O que é que você quer mais, meu filho? Fosse contar a nossa história, o que é que Jesus fez? Agora você fica só. No domingo eu vou para a igreja, volto para casa e vou trabalhar. Não, vamos adentrar. São convidados para ir para os campos do interior. Quando qualquer um quiser, a gente marca. Eu agora não estou na frente do trabalho, é esse jovem. A gente vai. Você vai conhecer. Você vai fluir mais do teu coração. Você vai voltar mais crente. Você vai voltar com mais desejo de ganhar almas, com mais desejo de santificar-se, porque a vida está passando. Quem é que pode garantir que daqui até o final do ano todos estamos vivos? Ninguém. Só Deus. Vamos ficar de pé? Quando eu vejo o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer, só tem uma coisa, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Deus não depende de nós, apesar de nós sermos muito importantes para Ele, mas Ele usa quem Ele quer, quando quer e etc. Eu louvo a Deus por isso. Às vezes, assim, mas eu vejo, assim, algumas pessoas que entraram nessa casa há anos, entraram sozinhos, até hoje o pai não veio, até hoje a mãe não veio, mas não impediu dele permanecer fiel. Essas coisas contam a ponto diante de Deus. Não precisa chalerismo para seguir a Jesus. Precisa um coração que sente a necessidade de paz, de ser grato e reconhecer. Tem gente aqui nessa igreja que não tinha ninguém. Quando não tinha quase nenhum jovem, ele estava sozinho. Que coisa